Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você clicou nesse vídeo para saber mais sobre a escova rotativa Turmalina Infinity Ion da Mondial, você veio ao canal certo. Eu sou Fafi Perboni e por aqui você vai encontrar resenhas super completas de todos os produtos. E apesar de eu ter essa escova há meses, hoje vai ser a primeira vez que eu vou utilizá-la para secar e alisar meu cabelo. Porque na realidade eu tinha comprado essa escova apenas para finalizar o cabelo, para modelar, para virar as pontinhas no final depois de uma escova feita com secador, porque eu acho muito mais fácil, mais prático e mais rápido do que fazer isso virando uma escova na mão, né? Então hoje você vai saber tudo sobre essa escova rotativa, as características e os detalhes dela, qual tecnologia que ela tem e qual o resultado que ela entrega. Então até o final do vídeo nós vamos saber se ela vai alisar bem o cabelo e se essa rotação dela ajuda ou atrapalha. E eu ainda vou te dizer porque que até hoje eu nunca tinha tido vontade de secar e alisar meu cabelo com ela. Então vem que eu te conto e eu te mostro tudo. Então nós vamos começar com as características dessa escova. Aqui na caixa ela fala, seca, alisa e modela os cabelos em minutos. Isso eu acho bem relativo, né, gente? Porque 1 hora tem 60 minutos, né? E 1 hora é muito tempo, né? Porque ela não fala se vai ser uma secagem mais rápida, por exemplo, comparada a outras escovas ou comparada a um secador de cabelo normal, né? Então assim, eu acredito que por ser uma escova, né, com uma tecnologia Turmalina e com íons, que eu já vou explicar o que é tudo isso, eu acredito que vai ser rápido, tá? Mas ela não deixa muito clara essa informação. E quando a gente fala dessas ferramentas de calor, é essencial que a secagem seja rápida. E não é à toa que a gente tem várias ferramentas aí vindo com várias tecnologias exatamente para acelerar essa secagem, né? Por quê? Porque quanto menos a gente mantiver o nosso cabelo exposto ao calor excessivo, melhor vai ser para os nossos fios, porque eles vão danificar menos. Aqui na caixa também enfatiza a modelagem do cabelo, que foi por esse motivo que eu comprei essa escova. Só que aqui tem a foto de uma moça, gente, que ela tá com um cabelo tão bonito, tão bem escovado, com os cachos assim tão perfeitos, que parece até que ela fez um babyliss. E em todo o tempo que eu tenho essa escova, eu nunca cheguei nem perto desse nível de modelagem, tá? Nem quando meu cabelo tava comprido. Mas aí nesse caso a gente pode estar falando de talento, de técnica, e eu sou um pouco desprovida desses adjetivos, então fazer o quê, né? Essa escova rotativa da Mondial, ela tem 1000 watts de potência. E aqui tá o motivo pelo qual eu nunca tive vontade de alisar meu cabelo com ela. Porque eu tenho 2 secadores da Taif, que são profissionais. Um tem 2000 watts, o outro tem 2100 watts de potência. Eu achei que por ela ter menos watts, ela jamais pudesse me entregar um resultado tão bom quanto um secador profissional. Até que a senhora Britânia me surpreendeu com a escova secadora Soft Bivolt, que mesmo com menos watts de potência, me entregou um resultado infinitamente melhor e mais rápido do que as escovas que eu vinha fazendo com os meus secadores profissionais. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui, porque foi por causa da escova secadora da Britânia que eu resolvi testar a rotativa da Mondial. E esse páreo vai ser bem duro, hein, garota? Porque para superar sua amiga da Britânia, você vai ter que rodar muito. Agora nós vamos falar das tecnologias dessa escova. Ela tem um revestimento em cerâmica, que é essa parte branca aqui, que ajuda o nosso cabelo a deslizar pela escova. A cerâmica também ajuda a distribuir o calor de uma maneira uniforme, facilitando e agilizando a escovação. Além disso, esse revestimento também ajuda a controlar a estática, ou seja, o frizz, e também dá muito brilho para o cabelo. Outra tecnologia que ela traz é o Turmalina Infinity Ion, que inclusive é o nome da escova, né? Essa tecnologia, ela potencializa a emissão de íons. E esse processo faz com que a água evapore mais rapidamente, acelerando assim o processo de secagem. E um cabelo que fica menos tempo exposto ao calor excessivo também danifica menos, né? E essa liberação de íons negativos também ajudam a dar brilho e maciez para o cabelo.
positivo dela, gente, é a questão que ela solta a cabeça da escova para poder higienizar. Então tem um botãozinho aqui que a gente puxa para o lado, aqui, e solta a escova. E aí, para voltar, é só virar o botãozinho e ela já tá presa de novo. Agora eu vou ligar aqui na tomada para mostrar a questão de temperatura e velocidade. Então agora ela tá no 0, que ela tá desligada. Depois do 0 tem um floco de neve, e esse floco de neve, ele é o jato de ar frio da escova. Aí depois nós temos o 1, que é a temperatura mais baixa com a velocidade mais baixa, que eu vou ligar agora para vocês verem. Tá vendo? E depois a gente tem o 2, que é a velocidade mais alta com a temperatura mais alta. Bom, gente, antes de começar a fazer a escova, eu vou passar um termoprotetor, que é muito importante para proteger o cabelo do calor excessivo. Porque, atenção aqui, mesmo que essas ferramentas de calor tenham tecnologias que agridem menos os fios, não quer dizer que elas não vão agredir os fios, tá? Então, passar um termoprotetor é fundamental. Agora eu vou desligar meu microfone aqui, porque senão ninguém vai aguentar o barulho. Então, daqui a pouco eu volto aí para as considerações. Eu tô achando extremamente complicado usar a rotação para fazer a escova, tá? No manual fala que é para pegar da raiz para as pontas como se estivesse escovando o cabelo. Eu achei assim, obviamente que é prática, eu já vi meninas aí fazendo no YouTube e não vi elas com tanta dificuldade que nem eu. Eu não sei se eu tenho um problema sério de coordenação ou o que, mas eu tô tendo muita dificuldade de usar essa rotação, tá? Não achei nada prático, que pra mim é muito diferente na hora de modelar, porque quando o cabelo tá pronto, pego a mecha aqui, viro pra um lado, pego aqui, viro pro outro, tá feito. Mas pra secar, eu tô me embolando demais. Tô vendo aqui que tá arrancando meu cabelo, tá? Não gostei disso, eu acho que puxa demais. E assim, talvez não seja pra todos os cabelos, tá? Mas o meu cabelo é um cabelo fino e com química. E um cabelo fino e com química é um cabelo mais frágil. Então, não gostei disso. Inclusive, agora eu parei o vídeo pra falar pra vocês que eu vou tentar fazer essa secagem sem usar essa rotação, porque, né, eu não quero quebrar todo o meu cabelo. E também para testar, vamos ver se sem a rotação eu me saio melhor e ela tem um desempenho melhor. Bom, gente, eu voltei e eu juro pra vocês que eu achei que fosse dar muito errado, sério. Do jeito que eu me embolei no meio da secagem, eu juro pra vocês que eu achei que eu fosse ter que parar o vídeo no meio e vir aqui e falar, ó, gente, não deu certo, não vai dar, deu tudo errado, sério. E eu fiquei impressionada com esse resultado, porque assim, eu não vou dizer que eu amei a escova, tá? Porque eu passei um trabalho pra chegar nesse resultado. Para tudo! Gente, eu tô aqui com outra roupa, com outro cabelo e num outro dia porque eu resolvi refazer o teste. O que acontece? Eu me embolei tanto com a rotação da escova, eu me incomodei tanto com o cabo e eu demorei tanto pra fazer a escova que eu fiquei com medo de ser injusta com vocês e falar mal da escova e na realidade o problema ter sido eu. Então, como o intuito desse canal é sempre falar a verdade pra vocês, apesar das experiências serem diferentes de uma pessoa para outra, mas o que eu quero trazer aqui é sempre a realidade, o que realmente aconteceu. Se for positivo ou se for negativo, eu sempre trarei resenhas verdadeiras, tá bom? Então agora nós vamos às minhas considerações finais e com propriedade no que eu tô falando. Aqui, gente, eu tô com o meu cabelo de um lado liso e do outro lado ele tá ondulado e já já a gente vai falar sobre isso, tá? Primeira coisa, o preço. Eu paguei R$190, porém já tem alguns meses aí que eu comprei essa escova e eu dei uma pesquisada na internet e hoje ela tá por volta de R$140, R$150. Inclusive, pra quem quiser, eu vou deixar aqui no box de informações o link da loja Magazine Luiza pra quem tiver interesse. Então o link que eu vou deixar aqui embaixo já vai direto pra essa escova, tá bom?
prestem atenção na voltagem, porque ao contrário da escova da Britânia, essa não é bivolt, tá? Então você vai ter que escolher ou 110 ou 220 conforme a sua região. Outro ponto que eu vou ressaltar agora é a questão da rotação da escova. Na caixa aqui fala 2 sentidos de rotação, praticidade e eficiência. Eu não vou dar uma nota negativa nesse caso, porque talvez o problema não seja da escova e seja meu, né? Porque pode ser que a gente esteja falando aí de habilidade, de técnica, e como eu já falei pra vocês, eu sou desprovida desses adjetivos, então eu não vou considerar isso um ponto negativo na escova, apesar de eu ter sido um desastre, tanto no primeiro teste quanto no segundo. Tá, mas aí você me fala, eu também não tenho técnica, também não sou habilidosa com essas escovas, tem como utilizá-la sem a rotação? Sim. Tem como utilizá-la sem a rotação. Só que assim, uma coisa que me incomodou um pouco é que a cabeça dela, mesmo sem girar, ela dá uma giradinha, tá vendo? Aqui, ó. Ela gira para um lado, gira para o outro. Ela não é uma cabeça fixa. E isso me incomodou um pouco. Porém, eu consegui alisar o meu cabelo com ela parada, sem estar rodando, tá? Então eu sempre peguei aqui e vim puxando. Só que assim, ó, dá pra perceber que ela vai dando umas viradinhas por conta dessa rotação aqui. Nada que incomode muito, mas eu acho que ela poderia ser fixa, até pra ter essa possibilidade para quem não consegue utilizar a escova rodando, né? Mas dá para utilizar sem problema nenhum. Questão de temperatura da escova. Eu achei a temperatura ótima, ela é super quente, então é um quente que dá para alisar o cabelo. Só que assim, eu não consegui utilizar a escova na temperatura maior para fazer a secagem. Por quê, gente? Vem um ar, solta um ar aqui desses buraquinhos que esquenta demais. No meu primeiro teste, gente, eu tava suando igual uma louca. E assim, quando a gente toma banho, a gente sai fresquinha do chuveiro, a última coisa que a gente quer é suar para fazer um alisamento no cabelo, né? Então ela me incomodou muito nesse quesito. E é uma coisa que eu não percebia antes, porque quando eu vou modelar, eu só uso ela aqui embaixo, eu só virava as pontinhas do cabelo, então não era um ar assim que me incomodava, sabe? Agora, pra alisar, como a gente fica segurando ela aqui, vai descendo, esse vento vem todo na nossa cara, então não gostei. Mas dá pra minimizar esse problema utilizando na temperatura menor. Então assim, continua vindo esse jato de ar na nossa cara, mas em menor quantidade, tá? Então, porque ela não fica tão potente. Só que aí vem uma questão, que vai demorar mais pra fazer a escova. Agora, pra mim, é a pior nota que eu vou dar pra essa escova, que é a questão do cabo dela, gente. Se eu pudesse dar menos 10, eu daria. Na verdade, eu posso, né, gente? Porque o canal é meu, eu dou a nota que eu quiser, né? Então, menos 10 pro cabo. Por quê, gente? Ele tem 1,5 metro de cabo. E eu acho curto. No meu primeiro teste, que vocês viram aí nas primeiras imagens, eu fiz a escova no meu quarto. E assim, foi uma dificuldade, porque as tomadas do meu quarto, elas são tomadas baixas, então eu tive muita dificuldade, porque o cabo, ele ficava curto, e aí chegava uma hora que eu não conseguia virar a escova, eu ficava puxando, e esse foi um dos motivos que eu resolvi refazer o teste, pra ver se esse cabo iria me incomodar. Então hoje eu fiz a primeira parte do meu cabelo, que é essa parte aqui, no meu banheiro, porque no meu banheiro a tomada fica alta, então eu não tive realmente esse problema hoje. Então, para mim, as marcas precisam ficar atentas a essa questão. Porque se eu quiser levar essa escova para uma viagem, isso pode ser um incômodo, como eu falei lá no vídeo da Britânia. Nem sempre os lugares que a gente vai, se eu for para uma casa de praia ou se eu for visitar um parente, nem sempre a gente vai ter uma tomada exatamente como é na nossa casa. E na nossa casa a gente consegue adaptar muita coisa. Na casa dos outros isso fica bem mais difícil, né? Agora no quesito seca, alisa e modela em minutos. Bom, ela seca o cabelo sem problema nenhum. Alisa, sim, gente, a escova alisa o cabelo. Porém, aqui tá um outro motivo que eu resolvi refazer esse teste. No meu primeiro vídeo, vocês vão reparar que o meu cabelo estava bem mais molhado do que no segundo. E eu percebi que com o cabelo molhado, a escova ela não desliza tão bem. Apesar de ter esse revestimento em cerâmica que fala que é para deslizar bem o cabelo, no meu cabelo não funcionou. Então eu percebi que com o cabelo molhado, ela dava umas trancadas assim, sabe? Não deslizava, eu tinha que puxar. E ao puxar, o que aconteceu? Começou a arrebentar o cabelo. E no manual fala assim, se necessário, utilize um secador para deixar seus cabelos somente úmidos antes de usar a escova rotativa. Então hoje eu resolvi seguir a orientação do manual e sim, deu super certo, foi bem mais tranquilo. Não puxou tanto, mas continuou puxando, não foi um deslize que eu diga assim, nossa, meu Deus, como desliza meu cabelo nessa escova, tá? Mas aí vocês concordam comigo que se eu tiver que utilizar um secador antes, ela já perde um benefício dela, que seria a praticidade e agilidade? Então, pra mim, não faz muito sentido essa orientação, tá? Mas, enfim, funciona dessa forma. E no quesito modelagem, sim, gente, ela super modela o cabelo. Eu já utilizava essa escova pra isso e agora eu vou passar a usar muito mais, porque eu descobri como fazer cachos com ela, como deixar meu cabelo mais ondulado com ela. E inclusive eu vou deixar aí um take pra vocês porque eu descobri essa função por acidente. E como ela me trouxe esse resultado agora, sem sombra de dúvidas, eu vou usar muito mais essa escova. Vou deixar agora rapidinho pra vocês um take que eu fiz hoje de como fazer esses cachos, tá?
Muito legal, né, gente? Eu amei essa técnica, achei super prática. A única coisa que eu mudaria é o finalizador. Da próxima vez eu quero utilizar um finalizador que seja próprio para cachos, para deixar o cabelo cacheado, porque eu acho que vai segurar mais. Porque se vocês repararem aí, o meu cabelo ele já abriu bem, tá vendo? Apesar de estar ainda muito legal, eu achei muito bom esse resultado, mas eu acho que dá para fazer com um finalizador próprio para isso, para que os cachos fiquem mais bem formados. E inclusive eu quero aproveitar o momento para pedir desculpas para a moça da caixa, porque eu duvidei que ela tivesse feito aqueles cachos com essa escova. Você vê como é que são as coisas, né, gente? Paguei língua real no vídeo. Então, moça da caixa, me desculpa porque eu jurava que você tivesse usado Babyliss. Mas não, gente, foi a escova. Questão frizz, maciez e brilho. Gente, frizz eu achei que ela super controla. Eu já falei em outros vídeos aí que eu tenho muito frizz no cabelo e assim, eu olhando aqui no espelho agora, eu vejo que tem uns fiozinhos de nada que se eu passar um óleo aqui super resolve. Então pra mim nota 10 pro frizz, tá? Questão da maciez eu não vi nada demais, não achei nada demais, gente, não vi nada, não vi maciez aqui não, tá? E no quesito brilho, sim, gente, ela dá muito brilho pro cabelo. A gente já sabe que esse revestimento de cerâmica ele dá brilho, né? Então ele ajuda nessa questão e ela também traz a tecnologia Tourmaline Infinity Ion, que promete exatamente isso, né? Então super cumpre o papel dela. Agora um ponto que eu vou dar negativo para ela, gente, é na questão do tempo. Eu não achei que ela foi mais rápida. Aqui na caixa ela promete seca, alisa e modela os cabelos em minutos, e são muitos minutos, tá? Porque se eu for comparar com os meus secadores, demorou mais tempo. E aí tem duas questões aqui. Primeiro, que tem que esperar o cabelo secar um pouco para poder deslizar melhor, né, os fios pela escova. Então aí você já ocupa um tempo que não é propriamente com a escova, mas você vai ter que esperar para utilizar a escova. E tem uma outra questão que influencia nessa demora, que tem que pegar poucas mechas, tá? Não dá para pegar muitas mechas com essa escova. Eu tentei no meu primeiro teste e deu tudo errado, meu cabelo embolou, não puxava, já tava o cabelo molhado, enfim, foi aquela confusão. Hoje, novamente, eu tentei pegar mais mechas e não deu certo, mesmo com o cabelo mais seco, tá? Pra mim não funcionou. Assim, seca o cabelo, alisa, sim, mas fica aquele alisado meio espaventado, sabe? Que fica meio armado. Então não fica um liso bonito. Então, pra ficar um liso satisfatório, as mechas têm que ser pequenas. E a marca também fala isso no manual, tá? Eu vou ler aqui. Use sempre a escova rotativa em mechas pequenas, principalmente se seus cabelos forem grossos ou volumosos. Dessa maneira, você obterá um resultado mais eficiente da modelagem. E é exatamente isso. O meu cabelo não é um cabelo grosso e mesmo assim eu só senti esse resultado pegando mechas pequenas. Então, no final das contas, eu achei que demora demais fazer uma escova, de fazer um alisamento com ela. E os cuidados que você vai ter que ter com a escova? Primeira coisa e muito importante é a questão das cerdas. Como fica muito quente, é muito comum que essas escovas amassem as cerdas. Então o ideal é que você nunca guarde encostando essas cerdas em alguma coisa, em alguma superfície. Outra questão é o cabo. Nunca enrole o cabo na escova, tá? Nunca faça isso porque você acaba forçando essa partezinha aqui, ó. E aí forçando você pode começar a abrir o cabo e danificar a escova. Tá, mas aí você me pergunta, eu quero comprar uma escova que faça tudo, eu não quero ter várias escovas, não quero ter uma escova e um secador, eu quero ter uma escova que faça tudo. Então eu te respondo, compre essa. Porque assim, gente, a gente tem que entender uma coisa. A minha experiência pode ser diferente da sua experiência. No quesito rotação, talvez você tenha muito mais habilidade do que eu para utilizar essa função dela, tá? Que pra mim não deu nada certo, mas não quer dizer que não vai dar certo pra você. E outra coisa, gente, a textura do nosso cabelo, ela muda. Então, no meu cabelo, eu achei que não foi bom na questão dos puxões, porque eu achei que ela arrebentou muito o meu cabelo, mas não quer dizer que ela vai arrebentar o seu cabelo, né? Às vezes seu cabelo não tem química, então essa não vai ser uma questão que vai pesar tanto pra você. Agora, no quesito praticidade e agilidade, sendo bem sincera aqui, eu acho que ela não vai te ajudar muito não, tá? Pra alisar você não se saiu tão bem, mas no quesito modelagem você bateu a sua amiga Britânia. Parabéns! Agora eu quero saber de você que tem essa escova rotativa da Mondial. Eu quero que você me conte aqui embaixo nos comentários qual que é a sua experiência com ela. Se é uma experiência positiva, se é uma experiência negativa, se você deu certo com ela, se não deu certo. E também não esqueça de colocar o seu tipo de cabelo. Por que isso, gente? Porque quem chegar aqui nesse vídeo procurando informações dessa escova, não vai ter só a minha resenha, mas também o comentário de vocês. Como eu já falei, os nossos cabelos são diferentes, as nossas experiências são diferentes. Então, nesse canal eu quero sempre que vocês também contem as experiências, porque isso vai ajudar
todo mundo. E quanto mais informações, mais assertivas nós seremos nas nossas escolhas. Então nós vamos sempre trocar experiências e dicas por aqui, tá combinado? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de me deixar o seu like e também de comentar aqui embaixo, porque o seu comentário e o seu like são muito importantes para o canal, porque dessa forma eu fico sabendo se esse conteúdo que eu tô produzindo, ele tá sendo relevante para vocês, tá? Então isso também serve como indicativo de eu fazer os meus próximos vídeos, porque minha intenção aqui é sempre passar muita informação para vocês e da forma mais completa possível. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do que rolar por aqui. E eu garanto para vocês que tem muita coisa legal vindo por aí. E eu vou ficar muito triste se você ficar de fora. E se você quiser me seguir lá no Instagram, o meu arroba é faf_perboni. Então hoje eu fico por aqui. Que você e seu cabelo brilhem cada vez mais. Beijos e até o próximo vídeo.